O fogo na grande lareira da taverna Chifre Quebrado estava morrendo desde a 2ª hora depois da meia-noite, e ninguém ainda me pedira para cuidar dele. Esse era o tipo de invisibilidade que eu havia alcançado. Eu me movia entre as longas mesas de carvalho com uma jarra de barro em cada mão, enchendo canecas sem receber um agradecimento, recolhendo tigelas vazias sem ser notada, e me desviando quando guerreiros com o dobro do meu tamanho cambaleavam em direção à porta sem sequer olharem para mim. Meu nome neste lugar era Garota, ou Ei, Você, ou Nada. Eu já tinha parado de me encolher com isso há muito tempo. A Chifre Quebrado ficava perto da muralha externa de Callenmore, o maior assentamento a 3 dias de cavalgada da sede real de Dededrath. Era o tipo de taverna que cheirava permanentemente a lã molhada, velas de sebo, e algo mais por baixo de ambos, algo mais antigo e penetrante que eu nunca consegui identificar. As vigas estavam pretas com anos de fumaça, os juncos no chão nunca estavam frescos o suficiente, e os homens que enchiam aqueles bancos todas as noites não eram do tipo que deixavam um pagamento generoso para trás quando saíam tropeçando ao amanhecer. Eu tinha 23 anos, e trabalhava no salão desta taverna desde que tive idade para carregar uma jarra cheia sem derramar. Antes disso, eu varria o pátio, e antes disso, descascava raízes na cozinha ao lado da velha Marin, que era o mais próximo de família que eu mantive desde a morte da minha mãe. Marin ainda estava naquela cozinha esta noite, com os nós dos dedos vermelhos pelo frio que se infiltrava pelas pedras, resmungando preces aos deuses antigos entre uma mexida e outra na panela. Ela era a única aqui que sabia meu nome completo. Kate, ela dizia com aquela voz baixa e cuidadosa. Mantenha a cabeça baixa e os pés em movimento. É assim que uma mulher como você sobrevive a um lugar como este. Eu tinha escutado. Eu sempre escutava. E foi por isso que quando a porta externa se abriu na 3ª hora e cada lobo naquela sala ficou imóvel, eu percebi antes que alguém dissesse uma palavra que não foi o frio que entrou com eles. Era a pressão. Do tipo que paira no ar pouco antes de um raio cair, quando os pelos dos seus braços se arrepiam sem motivo e seu corpo entende algo que sua mente ainda não alcançou. Meu passo desacelerou, e a jarra na minha mão direita pareceu mais pesada. 4 deles entraram pela porta primeiro, homens altos em mantos escuros de viagem, com as botas sujas de lama da estrada e as mãos repousando perto dos punhos de suas espadas, com a facilidade praticada de quem já desembainhou o aço muitas vezes e nunca hesitou. Seus olhos varreram a sala em um único arco limpo, não curiosos, não procurando, mas avaliando, da maneira como lobos olham para um campo aberto antes de atravessá-lo. Lobos? Sim, era isso que eles eram. Eu cresci sabendo a diferença entre um alfa e um homem comum, entre o tipo de poder que é treinado e o tipo que é inato. Estes homens não eram guardas ou mercenários, eram soldados de uma matilha, e a diferença na maneira como até os brigões mais bêbados na mesa do canto endireitaram suas espinhas me disse que todos os outros lobos na Chifre Quebrado haviam reconhecido exatamente o que caminhava entre eles. E então ele entrou pela porta. Eu não sei como explicar o que aconteceu no meu peito quando o vi pela primeira vez. Não foi exatamente admiração. Estava mais perto da sensação de estar à beira de um penhasco que você não sabia que existia. Aquela súbita consciência vertiginosa de escala, de quão pequeno você é diante de algo vasto. Ele era mais alto que os soldados que o flanqueavam, com cabelos negros usados em tranças longas e pesadas, que caíam além de seus ombros e capturavam a luz do fogo de maneiras estranhas, como água escura em movimento. Seus olhos, mesmo do outro lado daquele salão esfumaçado e lotado, tinham a cor de um céu de inverno pouco antes da última luz o abandonar. Um azul pálido e penetrante que não piscava quando pousava em algo. Uma cicatriz tênue traçava a borda de sua mandíbula, antiga e prateada, do tipo que foi conquistada em vez de dada. Ele usava uma túnica e um colete de couro escuro, presos no peito com cintos que se cruzavam em um X, braçadeiras nos pulsos e um manto de pele nos ombros tão preto que parecia engolir as bordas da luz das velas. Nenhuma coroa, mas não havia necessidade de uma. Cada linha dele anunciava o que ele era. Orion, rei de Dedrath,
Alfa acima de todos os alfas no Reino do Norte. Eu tinha ouvido seu nome ser falado nesta taverna, da maneira como as pessoas falam de tempestades e guerras antigas, com uma mistura de medo e inevitabilidade. Ele havia acabado com as escaramuças na fronteira sem negociação. Ele havia destituído 3 casas nobres de seu posto em uma única sessão do conselho. Ele não havia tomado uma rainha em 10 anos de reinado, e os rumores sobre o porquê variavam de brutalidade a luto, a algo mais frio e estranho que ninguém ousava dizer claramente. Ele estava aqui, na Chifre Quebrado, e eu estava parada a cerca de 1 metro da mesa para a qual eles estavam se movendo, com uma jarra meio vazia de cerveja aguada na mão, vestindo um vestido que fora remendado na bainha tantas vezes que o fio era mais remendo do que tecido. Eu fiz a escolha óbvia. Virei-me, com a intenção de desaparecer na cozinha. Você. A palavra não foi alta. Não precisava ser. Ela se propagou da mesma forma que o trovão. Não pelo volume, mas pela maneira como muda tudo no ar ao seu redor. Eu parei. Todas as outras pessoas naquela taverna pararam comigo, embora fossem mais cuidadosas em não demonstrar. Cabeças baixas, olhos para o chão. As conversas não terminaram. Elas se dissolveram. Eu me virei lentamente. Ele estava olhando para mim. Não através de mim. Não para além de mim. Não daquela maneira que os homens nas tavernas olhavam para as servas, como pano de fundo, como conveniência, como mobília que se move. Ele estava olhando para mim com aqueles olhos de céu de inverno, e havia algo no olhar que eu não conseguia interpretar, algo afiado e quase perplexo, como se eu tivesse feito algo inesperado, e ele ainda estivesse decidindo o que aquilo significava. Segurei a jarra com as 2 mãos e esperei. De seus soldados se inclinou perto dele e murmurou algo. Orion não deu atenção. Ele não desviou o olhar de mim. Traga vinho, disse ele. A mesa junto à parede sul. Foi só isso. Ele caminhou até a mesa. Seus homens o seguiram. A sala voltou a respirar com cuidado, como um homem verificando se um ferimento é grave. E eu fui para a cozinha. Marine ergueu os olhos do fogo no momento em que entrei pela porta, e o que quer que ela tenha visto no meu rosto a fez largar a concha. O que aconteceu? O Rei Alfa está aqui, eu disse. Minha voz estava firme. Eu estava orgulhosa disso. Ele quer vinho. Mesa da parede sul. Marine ficou em silêncio por 3 segundos inteiros, o que era muito para ela. Então, ela se moveu para a prateleira onde o vinho melhor era guardado, as garrafas escuras que o taverneiro só abria para convidados nobres, e pressionou uma em minhas mãos. Seu aperto se intensificou em meus dedos antes de ela soltar. Cabeça baixa, disse ela em voz baixa. Pés em movimento. Eu assenti. Voltei pela porta. O que eu não contei a Marin, o que mal me permiti pensar com clareza, mesmo na privacidade da minha própria mente, foi que quando o olhar de Orion me encontrou do outro lado da sala, algo dentro do meu peito fez uma coisa que nunca tinha feito antes. Não medo, não exatamente, mas algo que parecia terrivelmente com reconhecimento. Levei o vinho para a mesa da parede sul. Coloquei-o na mesa sem derramar. Mantive meus olhos na superfície da mesa, nos veios da madeira, na tarefa. E então seu segundo em comando, um beta de barba escura e ombros largos que eu mais tarde descobriria se chamar Kalin, olhou para mim com um sorriso que não era gentil e disse alto o suficiente para a mesa ouvir. Pequena Ômega, você é mais corajosa do que eu esperava, aproximando-se desta mesa sem que sua mão trema. Era um teste, do tipo que os lobos fazem para ver o que se encolhe. Eu finalmente levantei o olhar e encontrei os olhos do Rei Alfa diretamente. O silêncio que se seguiu foi tão completo que pude ouvir o fogo crepitar na lareira do outro lado da sala. Sua expressão não mudou, mas algo se moveu por trás daqueles olhos pálidos. Algo rápido, indecifrável e vivo. E por um momento suspenso, tive a sensação distinta e irracional de que acabara de passar em algo sem saber o que era. Deixe-a, disse Orion, ainda olhando para mim. Kalin se calou instantaneamente. Coloquei as taças na mesa com as mãos firmes. Virei-me e me afastei. Atrás de mim, não ouvi nada. Nem risos, nem desdém. Apenas silêncio. E por baixo dele, o som baixo, quase imperceptível,
do rei Alfa expirando, lento e deliberado, como um homem recalibrando algo de que tinha certeza momentos antes. Eu não olhei para trás, mas senti o peso daquele olhar me seguindo pela sala, muito depois de eu ter desaparecido na multidão. Eu não dormi naquela noite. Quando a última vela na taverna foi apagada e o último cliente tropeçou para o frio e a escuridão das ruas de Callenmore, eu me sentei no banco estreito da cozinha, ao lado das brasas moribundas, e tentei entender o que havia se instalado em meu peito como uma pedra jogada em água parada. As ondulações não paravam. Marin tinha ido para a cama 1 hora antes, suas preces terminadas, seus ossos cansados. O taverneiro, Brocas, um homem corpulento com um estrabismo permanente e dedos manchados de tinta de tanto contar suas moedas, havia se retirado para seu quarto no momento em que os soldados do rei garantiram o andar de cima para o descanso de seu senhor. Ellie não falou diretamente comigo a noite toda, o que não era incomum. O que era incomum era a maneira como ele me observava pelo canto do olho toda vez que eu cruzava a sala em direção à mesa da parede sul. Eu notava coisas assim. Sempre notei. Quando você passa anos sendo invisível, desenvolve um tipo diferente de visão. Você para de olhar para o que as pessoas mostram e começa a observar o que elas tentam esconder. O que Brocas estava escondendo, eu suspeitava, era nervosismo. O rei Alfa não parava em tavernas como a Chifre Quebrado sem motivo. Homens como Orion de Veldrath não se moviam sem intenção. E o fato de ele não ter se anunciado, não ter enviado batedores para limpar a estrada ou exigir aposentos preparados no Salão do Lorde no Distrito Superior de Callenmore, significava que, o que quer que o tivesse trazido aqui, ele não queria que fosse sabido com antecedência. Puxei os joelhos até o peito e encarei as brasas. Deixe-a. 2 palavras ditas sem calor, sem explicação, do tipo de comando que não se justifica porque não precisa. E Kalin, que tinha os ombros de um garanhão de guerra, e o tipo de confiança que vinha de anos sendo a coisa mais perigosa em qualquer sala, simplesmente se calou. O que me perturbou não foi o comando em si, foi a pausa antes dele. Aquele único suspiro suspenso em que Orion olhou para mim não como um inconveniente a ser gerenciado, mas como algo que exigia atenção real. Ninguém me olhava daquela maneira há muito tempo. Deixei o pensamento se dissolver antes que pudesse se tornar algo perigoso. Levantei-me do banco e fui verificar se a porta da cozinha estava trancada para a noite. A manhã chegou cinzenta e úmida, do tipo de amanhecer de outono que cheira a pedra molhada e fumaça de lenha, e aquele frio particular que se infiltra pelas paredes, não importa quão bem sejam mantidas. Levantei-me antes de Marin, acendi o fogo da cozinha e comecei o caldo da manhã antes que o primeiro posto de guarda lá fora trocasse seu turno. Eu quase me convenci de que a noite anterior tinha sido comum, que eu simplesmente servi vinho a homens poderosos e sobrevivi, como sobrevivi a muitas coisas. Quando a porta entre a cozinha e o salão principal se abriu e Kalin preencheu o vão, ele parecia ainda maior à luz da manhã, barbudo e escuro, com a mandíbula larga e olhos verde claros, que continham uma qualidade que eu reconhecia de certos animais. A convicção absoluta de que podiam se dar ao luxo de ser pacientes, porque o resultado já estava decidido. Ele olhou para mim sem a performance da noite anterior. Sem sorriso provocador, apenas avaliação. O rei quer o café da manhã, disse ele. E ele quer que você o traga. Marin, que havia aparecido silenciosamente na lareira atrás de mim, não disse nada. Mas eu senti sua imobilidade da maneira como se sente uma respiração presa. Eu o levarei quando estiver pronto, eu disse. Os olhos de Kalin se estreitaram ligeiramente. Ele geralmente não espera. Então ele terá a rara experiência disso esta manhã, eu disse, e me virei de volta para o fogo. Houve uma pausa longa o suficiente para eu pensar que ele poderia discutir. Então ouvi seus passos se afastando e a porta se fechou. Marin tocou meu ombro uma vez, brevemente, e voltou ao seu trabalho sem uma palavra, mas sua mão estava tremendo. A minha não. Pensei nisso enquanto cortava o pão. Levei a bandeja para a mesa da parede sul 20 minutos depois. Ela continha pão escuro, queijo macio, uma tigela do caldo da manhã, uma pequena porção de porco salgado
e uma xícara da tisana de ervas que Maren preparava para as manhãs frias, do tipo que clareava a cabeça e acalmava o estômago após uma longa cavalgada. Orion estava sozinho. À plena luz da manhã, sem a entrada dramática da noite anterior, ele era de alguma forma mais e menos do que eu esperava. O manto de pele havia sumido. Ele usava o colete de couro e os cintos cruzados, suas tranças soltas e ligeiramente desfeitas nas pontas pelo sono. E ele estava sentado à mesa com um pergaminho enrolado aberto diante dele, uma mão segurando a borda, seus olhos percorrendo algo escrito ali. Ele não levantou o olhar quando me aproximei. Coloquei a bandeja com cuidado, arrumei a xícara, ajeitei o pão. Você não tem medo de mim? Não era uma pergunta. Sua voz pela manhã era mais baixa, mais áspera nas bordas, ainda com aquela qualidade particular que fazia o ar parecer diferente, mas despojada da cerimônia da noite anterior. Considerei a afirmação honestamente, da maneira como sempre considerava as coisas antes de falar. Tenho um pouco de medo de você, eu disse, mas tenho mais medo de queimar o pão. O silêncio que se seguiu durou 3 segundos. Então algo aconteceu no canto de sua boca. Mal um movimento, quase indigno de ser nomeado, mas estava lá. Sente-se, disse ele. Eu tenho trabalho para sentar. Não mais alto, apenas final. Sentei-me à sua frente. Ele enrolou o pergaminho e o colocou de lado. Então ele olhou para mim com aqueles olhos azul claros na luz cinzenta da manhã, e o que quer que tivesse passado por sua expressão na noite anterior, ainda estava lá, aquela qualidade de um homem encontrando algo para o qual não havia preparado uma categoria. Ontem à noite, disse ele, quando Kalin falou com você, seu cheiro não mudou. E eu sustentei seu olhar. Meu cheiro. O medo tem um cheiro, disse ele simplesmente. Assim como a raiva. Assim como a submissão. Quando lobos testam ômegas da maneira como Kalin testou você, sempre há uma mudança. Sempre algo que muda no ar. Ele fez uma pausa. O seu não mudou. Pensei nisso com cuidado. Talvez eu tenha tido muita prática em não mudar, eu disse. Algo se moveu naqueles olhos. Não suavidade exatamente. Algo mais como um recálculo. Qual é o seu nome? Ele perguntou. Kate. Há quanto tempo você serve neste lugar, Kate? Tempo suficiente para saber quais mesas dão gorjeta e quais não, eu disse. E tempo suficiente para saber que quando um rei entra em uma taverna de vilarejo sem aviso e se senta em uma mesa no fundo da parede, não é porque ele queria uma mudança de cenário, o quase movimento no canto de sua boca novamente. Você é observadora. Eu sou invisível, eu disse, e ouvi como soou direto e verdadeiro. Pessoas invisíveis veem tudo. Ele ficou quieto por um momento que se estendeu mais que os outros. Lá fora, o vento batia contra as janelas fechadas com um som baixo e melancólico. Em algum lugar acima de nós, um de seus soldados cruzou o chão e as tábuas rangeram sob o peso de passos blindados. Eu vim para Callanmore, disse Orion finalmente. Porque há relatos de agitação ao longo da rota comercial do norte, mercadores desaparecendo, comboios atrasados sem explicação. Meu conselho acredita que são bandidos. Seus olhos encontraram os meus. Eu não acredito que sejam bandidos. Eu não perguntei por que ele estava me contando isso. Suspeitei que ele mesmo não tinha certeza. Há um homem, eu disse lentamente, que passa por Callanmore a cada quinzena. Ele carrega um selo de comerciante, mas nunca carrega mercadorias. Ele se senta na mesa do canto, bem no canto, perto da porta, e se encontra com homens diferentes a cada vez. Eles não comem. Eles não bebem. Eles falam baixo por talvez meia hora, trocam algo pequeno o suficiente para caber em um punho fechado, e saem separadamente. Orion ficou muito imóvel. Quantas vezes você viu isso? Ele perguntou. 7. Eu disse. A última foi há 4 noites. Ele me olhou por um longo momento. Lá fora, o vento pressionava mais forte contra as persianas, e o fogo na lareira estalou uma vez, agudo como um osso quebrado. E você não contou a ninguém, disse ele. Eu sou uma serva de taverna, eu disse em voz baixa. Ninguém teria escutado. As palavras pousaram na sala como algo pesado e verdadeiro. Ela não as contradisse. O que me disse que ele entendia exatamente como o mundo funcionava para alguém na minha posição,
mas ele estava me olhando agora com algo que era totalmente diferente da maneira como qualquer um me olhou na Chifre Quebrado antes. Algo que não era pena, e não era desdém, e não era a cegueira casual de homens que olham através das cervas como se fossem vidro. Ele estava me olhando como se eu fosse útil, como se eu fosse de alguma forma que ele não havia antecipado esta manhã, necessária. Kalin, ele chamou sem levantar a voz. O Beta apareceu na porta do salão em segundos. Seus olhos foram imediatamente para mim, sentada em frente ao rei, e algo mudou em sua expressão. Surpresa, rapidamente controlada. Traga meu mapa da Estrada do Norte, disse Orion, e feche a porta externa. Kalin desapareceu. A porta externa da taverna se fechou com um baque sólido, e no silêncio que se seguiu, com o cinza da manhã nas janelas e o fogo quente às minhas costas, o rei Alfa de Dededrath espalmou as mãos na mesa e olhou para uma serva de taverna que fora invisível por anos. Conte-me tudo o que você se lembra, disse ele. E pela primeira vez em mais tempo do que eu conseguia me lembrar claramente, alguém estava esperando, verdadeiramente esperando, para ouvir o que eu tinha a dizer. Eu falei por um longo tempo, não porque perdi o controle das minhas palavras. Eu aprendi cedo que as palavras, uma vez liberadas, não podiam ser chamadas de volta, e eu era cuidadosa com elas da mesma forma que uma pessoa é cuidadosa com o último de seus estoques de inverno. Mas Orion fazia perguntas precisas, e perguntas precisas mereciam respostas precisas, e descobri que eu havia armazenado mais do que imaginava nas câmaras silenciosas da minha observação ao longo dos anos. O homem com o selo de traidor era de estatura mediana, ombros largos, com uma cicatriz que ia da orelha esquerda até o canto da mandíbula. Não uma cicatriz de luta, limpa demais para isso, mas como a marca deixada por algo deliberado. Ele não usava as cores de nenhuma casa que eu reconhecesse. Seu cavalo, quando vislumbrei pela pequena janela lateral da taverna, era um alazão escuro sem marca no flanco. Os homens com quem ele se encontrava mudavam a cada vez, mas 3 se repetiram. Era um curtidor do distrito inferior de Callanmore, um homem chamado Pedrick, que começou a vir a Chifre Quebrado há cerca de 8 meses, e sempre pagava com moedas que eram um pouco novas e um pouco limpas demais para os ganhos de um curtidor. Tia, um viajante que eu não conhecia pelo nome, mas cujo manto tinha um emblema costurado na gola, um desenho que descrevi cuidadosamente a Orion, que ficou muito imóvel quando terminei. A terceira era uma mulher, o que me fez notá-la em primeiro lugar. Mulheres não costumavam conduzir negócios discretos nos cantos dos fundos de tavernas em horas estranhas. Ela era mais velha, com cabelos grisalhos nas têmporas, e se movia com a postura de alguém que um dia fora treinada para se portar em cortes formais. Kalin já havia espalhado o mapa da Estrada do Norte sobre a mesa, e Orion estava marcando pontos nele com a ponta cega de um estilete enquanto eu falava. Ele não interrompeu, ele não expressou dúvida, ele simplesmente ouviu e marcou, e ocasionalmente me pediu para repetir um detalhe com uma atenção tão focada que senti a sensação estranha, ligeiramente vertiginosa, de ser levada a sério após anos existindo nas margens das conversas de outras pessoas. Quando terminei, Orion recostou-se e olhou para o mapa por um longo momento. Kalin quebrou o silêncio primeiro. Ela pode estar errada, disse ele. Não de forma cruel, exatamente, mas com a cautela praticada de um homem cujo papel era questionar suposições antes que se tornassem decisões. Ou ela pode estar construindo uma história. Uma garota ômega com informações convenientes ao propósito do rei, aparecendo exatamente quando... Descreva o emblema da gola, disse Orion em voz baixa, interrompendo-o. Kalin parou. Aquele que ela descreveu, continuou Orion, com os olhos ainda no mapa, é o selo particular da Casa Draven, que foi oficialmente dissolvida há 6 anos. Ele fez uma pausa. O que significa que as únicas pessoas que ainda o usam são aquelas que acreditam que ela ressurgirá. O silêncio na taverna era muito diferente agora do silêncio matinal comum. Tinha peso, forma. Olhei entre eles com cuidado. Casa Draven, eu disse lentamente. A casa que foi despojada de suas terras após a conspiração do norte. Orion olhou para mim bruscamente. Você conhece a história do seu reino. Marin me ensinou a ler, eu disse.
E o taverneiro tem uma coleção de registros e histórias antigas na sala dos fundos que ninguém mais abre. Eu tive muito tempo e muito pouco mais para fazer com ele. Algo cruzou o rosto de Kalin então. Não a suspeita de antes, mas algo mais complicado. Ele estava me reavaliando. Eu podia ver, virando-me em sua mente como uma peça de quebra-cabeça que ele estava segurando de cabeça para baixo. Orion levantou-se da mesa. Ele era muito alto de pé. Eu havia notado na noite anterior, mas no espaço fechado da taverna pela manhã, isso se registrou de forma diferente, como um fato sobre a sala em vez de apenas sobre a pessoa. Ele se moveu para a janela e olhou para a manhã cinzenta de Callenmore, as mãos cruzadas atrás das costas, suas tranças caídas para a frente sobre os ombros. Quantas pessoas nesta vila conhecem seu rosto? Ele perguntou sem se virar. Eu considerei. A maioria delas. Eu sirvo aqui há anos. E quantas delas realmente te veem quando olham? A pergunta foi baixa e estranhamente cuidadosa. Eu a respondi honestamente. Quase nenhuma. Ele se virou da janela então, e seus olhos pálidos encontraram os meus com a mesma franqueza que me paralisou na noite anterior. Então você é mais valiosa para mim aqui do que qualquer soldado que eu pudesse postar. Senti a forma do que ele estava sugerindo antes que ele dissesse claramente, e uma mistura complicada de coisas passou por mim. Algo que poderia ter sido medo e algo que era inconfundivelmente, traiçoeiramente perto de querer dizer sim. Você quer que eu observe? Eu disse. Continue como estou. Relate o que eu vejo. O homem com o selo de traidor retornará, disse Orion. Você disse a cada quinzena. Isso significa dentro de 10 dias. Ele fez uma pausa. Não posso estacionar meus soldados aqui sem alertar quem quer que esteja vigiando esta estrada. Mas uma serva de taverna que sempre esteve aqui, que sempre foi invisível. Ainda é invisível, eu completei. Ela assentiu uma vez, lento e certo. Olhei para minhas mãos na mesa. Os nós dos dedos estavam ásperos de água fria e trabalho. A pele seca nos pulsos onde minhas mangas não alcançavam. Mãos comuns, mãos de uma serva. E se as pessoas que estou observando, perguntei. Então você envia uma mensagem para a guarnição na Estrada Leste e não espera para ver o que acontece a seguir, disse Kalin, sua voz diferente agora, despojada de sua aspereza anterior. Algo mais próximo de preocupação direta. Haverá um soldado estacionado na guarnição que conhecerá seu rosto. Vestido de quê? Perguntei. Aprendiz de ferreiro, disse Kalin. O nome dele é Aldrich, jovem, ruivo, fácil de encontrar. Olhei para Orion. E você? Onde estará? Em Dededrath, disse ele, visivelmente, para que ninguém ao longo desta estrada suspeite que seus planos foram notados. Algo passou brevemente por sua expressão. Não gosto de deixar um problema sem supervisão. Então por que fazer isso? Foi uma pergunta mais ousada do que eu pretendia. Senti a atenção de Kalin se aguçar, mas Orion não desviou o olhar, e não pareceu ofendido. Ele parecia, se é que parecia algo, como se a pergunta tivesse capturado algo honesto nele que ele não esperava inteiramente. Porque a alternativa, disse ele lentamente, é agir abertamente e ver todos que preciso encontrar desaparecerem nas estradas da floresta antes que eu possa descobrir para onde levam. Uma pausa. Às vezes, a coisa mais poderosa que um rei pode fazer é parecer não fazer nada. Pensei nisso por um momento. Isso deve ser muito difícil para você, eu disse. Kalin fez um som que, de outra maneira, poderia ter sido uma risada suprimida. Orion olhou para mim com uma expressão que eu não conseguia ler completamente, mas não havia raiva nela. Havia algo quase como alívio, como se ele não estivesse acostumado a que falassem com ele tão abertamente, e não tivesse percebido até agora o quanto sentia falta disso. Disse ele simplesmente. Ele partiu 1 hora depois, seus soldados reunidos e encapuzados para a estrada, seus cavalos firmes no pátio lamacento atrás da taverna. Marin observava da porta da cozinha com os braços cruzados e a boca pressionada na linha fina que ela usava quando estava com medo, mas decidira não dizer. Antes de Orion montar, ele parou no pátio e olhou para a porta da taverna onde eu estava, com meu avental ainda amarrado na cintura e minha trança se soltando do trabalho da manhã.
Ele não disse nada sentimental. Ele não era, eu já estava começando a entender, um homem que usava palavras como decoração. O que ele disse foi: 10 dias, Kate. Preste atenção. E então ele estava em seu cavalo. E então ele estava no portão. E então o som dos cascos na estrada de Callenmore desapareceu na manhã cinzenta e se foi. Marin apareceu ao meu ombro. Bem, disse ela suavemente. Bem, eu concordei. Você vai fazer isso. Não era uma pergunta. Observei a estrada vazia, onde a poeira de seus cavalos já estava baixando. Alguém tem que fazer, eu disse. Ela ficou quieta por um momento. Não é por isso. Eu não respondi, mas também não neguei, o que era seu próprio tipo de resposta. E Marin me conhecia há tempo demais para não perceber. Voltei para dentro e comecei a limpar a mesa do café da manhã. O pergaminho enrolado que Orion estava estudando quando cheguei havia sumido, mas debaixo de onde ele estivera, achatada por seu peso, havia uma única moeda. Não um cobre comum, mas uma peça de prata estampada com o sigilo da Casa Real de Veldrath. Não era pagamento. A refeição da manhã não custara tanto. Algo mais então, algo que segurei na palma da mão por um longo momento antes de fechar os dedos ao redor. Lá fora, o vento mudou, e pela primeira vez naquela estação, senti o primeiro toque frio do inverno que se aproximava no ar. 10 dias. Guardei a moeda no bolso costurado dentro do meu avental e fui trabalhar. O traidor voltou no 9º dia. Eu quase comecei a duvidar de mim mesma. Passei 8 dias movendo-me pelos ritmos comuns da Chifre Quebrado, com o tipo particular de atenção aguçada que lentamente exaure uma pessoa por dentro. Cada rosto desconhecido na porta fazia meu pulso se ajustar. Cada conversa silenciosa em um canto puxava meus ouvidos em sua direção sem minha permissão. Marin me observava com olhos cuidadosos e não dizia nada, que era como ela mostrava preocupação. Na manhã do 9º dia, acordei antes dos pássaros e fiquei deitada na escuridão estreita do quarto que dividia com os mantimentos da cozinha, olhando para as vigas do teto, e pensei em Orion. Eu vinha fazendo isso mais do que era prudente. Pensando na maneira como ele olhou para o mapa com aquela atenção focada e implacável, pensando que a coisa mais poderosa que um rei pode fazer é parecer não fazer nada. Uma frase que ficou comigo porque descrevia com precisão a estratégia de sobrevivência que eu vinha praticando minha vida inteira sem nunca nomeá-la. Pensando no quase movimento no canto de sua boca, quando eu disse que tinha mais medo de queimar o pão. Pressionei a base da minha mão contra o meu externo e disse a mim mesma com firmeza para me concentrar. Naquela noite, enquanto as tochas ao longo das paredes da taverna eram acesas contra a escuridão precoce do outono, a porta se abriu e o homem com o selo de traidor entrou. Ele parecia exatamente como eu o descrevi, de estatura mediana, ombros largos, cicatriz da orelha à mandíbula. Ele usava um manto de viagem de lã crua e seus olhos percorreram a sala com a casualidade praticada de alguém que aprendeu a olhar sem parecer olhar. Eu reconheci a técnica porque eu mesma a usava. Ele se sentou na mesa do canto mais distante, a mesa da porta. Peguei uma jarra e cruzei a sala. Vinho ou cerveja? Perguntei, sem olhá-lo diretamente, mantendo minha voz no registro plano de uma mulher que fez a mesma pergunta 10.000 vezes e não espera nada de interessante da resposta. Cerveja, disse ele. Eu servi e saí. Pelas 2 horas seguintes, trabalhei na sala e observei sem observar, e cataloguei tudo. O curtidor, Pedrick, chegou 30 minutos depois que o traidor se sentou, a 3 mesas de distância, e parecia estar bebendo com amigos. Mas 2 vezes seus olhos se moveram para o canto, e 2 vezes a mão do traidor se moveu para a superfície da mesa em um gesto pequeno e deliberado demais para ser inconsciente. Um sinal, uma confirmação. A mulher veio por último, a mulher de têmporas grisalhas com a postura da corte. Ela não se sentou com o traidor. Ela se sentou na mesa adjacente à minha, perto da lareira, e pediu vinho quente, parecendo ser uma viajante cansada se aquecendo após uma longa estrada. Mas sua cadeira estava posicionada de uma forma que lhe dava uma linha de visão clara para a mesa do canto. E quando o traidor se levantou para usar o pátio, ela se levantou 2 minutos depois e voltou antes dele. Eles já estiveram aqui antes.
Eles já fizeram isso antes. A coreografia era limpa demais. Quando o traidor finalmente saiu sozinho pela porta principal com o passo sem pressa de um homem sem lugar urgente para ir, desamarrei meu avental com as mãos firmes e disse a Brocas que precisava de ar. Ele mal levantou os olhos de sua contagem de moedas. Não demore. Saí pelo pátio da cozinha, contornei o lado do prédio e caminhei até a estrada leste. Aldrich estava exatamente onde Kaylin disse que estaria, visível perto do posto externo da guarnição, ruivo e jovem, fazendo uma imitação convincente de alguém afiando uma ferramenta sem nada na mente. Quando passei perto o suficiente, disse em voz baixa, sem diminuir o passo: esta noite, os três, mesa do canto, a mulher com grisalhos nas têmporas. Ele não respondeu visivelmente, mas sua mão parou na ferramenta por um breve momento. Voltei para a taverna e terminei meu turno. Eu não sabia o que esperar que acontecesse a seguir. Nas histórias que bardos viajantes contavam em tavernas como esta, histórias de espiões e conspirações e intervenções reais, as coisas se moviam rapidamente depois que a informação crucial era passada. Soldados apareciam, prisões eram feitas. O perigo se desdobrava ordenadamente em resolução. O que realmente aconteceu foram mais 3 dias de silêncio. Mais 3 dias carregando jarras e limpando tigelas, e observando a porta, e dormindo mal, e pressionando a mão contra o peito no escuro, para me lembrar que a estranha sensação suspensa que vivia ali não era doença. Era outra coisa. Algo para o qual eu ainda não tinha um nome seguro. Na quarta manhã depois de eu ter falado com Aldrich, Kaylin entrou na Chifre Quebrado no café da manhã e sentou-se na mesa da parede sul. Ele não estava em roupas de viagem desta vez. Ele usava as cores da guarnição de Dededrath, azul escuro e cinza ferro, e sentou-se com a postura de um homem que não viera para ser sutil. Vários dos primeiros clientes da manhã encontraram motivos para terminar seu pão rapidamente e sair. Eu lhe trouxe cerveja sem que ele pedisse. Ele olhou para mim, e desta vez não havia performance em seu rosto. A qualidade provocadora havia desaparecido completamente, substituída por algo mais direto. O traidor foi capturado, disse ele em voz baixa. Na Estrada Norte, há 2 noites. Pedrick, o curtidor, também. Uma pequena pausa. A mulher foi mais rápida. Ela ainda não foi encontrada. Eu absorvi isso. E a informação que eu dei. Foi útil? Mais do que útil, disse ele. O emblema da gola que você descreveu nos levou a uma casa segura fora da muralha oeste de Callenmore, que não teríamos encontrado de outra forma. Dentro dela, encontramos correspondência. Ele fez uma pausa. O suficiente para nomear cada membro da rede que opera nesta estrada. Olhei para a superfície da mesa, os veios da madeira, familiares como um mapa agora. Bom, eu disse em voz baixa. O rei solicita sua presença em Veldrath, disse Kalin. Meus olhos se ergueram imediatamente. Não como prisioneira, ele acrescentou com uma inflexão seca que, em outro dia, eu poderia ter achado quase divertida. Como testemunha. E algo mudou em sua expressão. Algo que lhe custou um pouco mais para dizer. Porque ele pediu por você especificamente. Essas foram as palavras dele. Traga Kate, nada mais. A porta da cozinha estava aberta atrás de mim, e eu podia ouvir Marin se movendo lá dentro. Os sons familiares de seu trabalho matinal. Os sons da única vida que eu conhecia desde que me lembrava. Ele não disse mais nada? Perguntei. Nada mais. Kaylin confirmou. Então, mais baixo. Eu cavalgo com Orion há 11 anos. Nesse tempo, eu o vi solicitar a presença de 3 pessoas após uma operação. 2 eram soldados que se distinguiram no campo. Uma pausa. Você é a terceira. Fiquei quieta por um momento. Preciso falar com Marin, eu disse. Claro. Fui para a cozinha. Marin estava de pé junto ao fogo. E quando entrei pela porta, ela se virou e me olhou com a expressão de uma mulher que já adivinhou o que está por vir e está se preparando para isso. Ele quer que eu vá para Veldrath, eu disse. Ela ficou quieta por um longo momento. Então, ela veio até mim e segurou meu rosto em suas mãos ásperas e quentes. O gesto que ela usava desde que eu era pequena, quando o mundo era demais e as palavras não eram suficientes. Você esteve esperando por algo para te chamar para outro lugar, disse ela suavemente.
desde que te conheço. Eu não sabia que estava esperando. Eu disse. Eu sei, disse ela. É assim que esse tipo de espera funciona. Seus polegares moveram-se brevemente sobre minhas maçãs do rosto. Então ela me soltou, deu um passo para trás e ajeitou o avental com a decisão prática de uma mulher, encerrando um capítulo e se recusando a dramatizá-lo. Vá arrumar suas coisas, disse ela. Você não tem muitas. Não vai demorar. Marin. Eu vou ficar bem, disse ela com firmeza, e se virou de volta para o fogo. Eu estava bem antes de você ter altura para carregar uma jarra, e vou ficar bem depois. Vá. Arrumei o que eu tinha. Um vestido extra. Um manto de inverno mais pesado que o cinza que eu usava diariamente. Uma pequena faca para a estrada. Um pente de osso esculpido e a moeda de prata de debaixo do pergaminho, que guardei no bolso escondido, e que não gastei e não pretendia gastar. Quando voltei pela cozinha, Marina ainda estava junto ao fogo. Ela não se virou, mas, ao passar, sua mão estendeu-se e segurou a minha brevemente, apenas por um segundo, apenas um aperto e uma soltura. E naquele aperto estava tudo para o que ela não tinha palavras. E eu o guardei no peito por todo o caminho até a porta, e para a manhã pálida, onde Kaylin esperava com 2 cavalos e uma longa estrada para o norte. Eu não olhei para trás para Chifre Quebrado, mas pensei na mão de Marin na minha, e pensei em uma moeda de prata, e pensei em olhos azul claros em uma luz cinzenta da manhã. E cavalguei em direção a Veldrath, com minha trança apertada e minha espinha ereta, e a sensação estranha e aterrorizante em meu peito, que finalmente encontrou um nome: esperança. Veldrath não era nada como eu havia imaginado. Eu a construí em minha mente ao longo de anos de conversas ouvidas e registros antigos da sala dos fundos do taverneiro. Uma fortaleza, fria e absoluta, toda de pedra escura e portões de ferro, e o silêncio particular de um lugar onde o poder não precisa se anunciar. E a pedra estava lá, sim, e o ferro. E o silêncio em certos corredores que fazia meus passos parecerem presunçosos. Mas também havia a luz do fogo em todos os corredores, e o cheiro de resina de pinho das tochas, e o som da vida interna do castelo se movendo pelas paredes como um pulso. Servos chamando uns aos outros pelos pátios. O clangor do pátio de treinamento onde os soldados trabalhavam durante as horas cinzentas da manhã. O sino profundo e ressonante da torre que marcava cada divisão do dia. Estava vivo. Eu não esperava que parecesse vivo. Kalin me levou pelo portão leste ao meio-dia, 2 dias depois de deixar Callenmore. Paramos uma noite em uma estalagem na beira da estrada. Ele pegou um quarto. Eu peguei um separado sem discussão, e pela manhã cavalgamos em um silêncio que não era hostil, do tipo que se desenvolve entre pessoas que estão no processo de revisar suas primeiras opiniões umas das outras. Na segunda tarde ele me disse, sem que eu perguntasse, que havia crescido em uma aldeia fronteiriça não muito diferente de Callenmore, e que sua mãe era uma curandeira que frequentemente não era paga por seu trabalho. Ele disse isso abertamente, sem sentimentalismo, como um fato com o qual ele havia feito as pazes. Eu lhe disse que Marin me ensinou a ler com um livro de histórias de santos, porque era o único livro que ela possuía. Ele me olhou de soslaio. E ainda assim você conhecia a história da casa Draven. A sala dos fundos do taverneiro, eu disse. Eu lhe disse. Você aprendeu a história do reino sozinha, com os registros descartados de um taverneiro, disse ele. Eu tive longos invernos e uma mente curiosa, eu disse. Ele ficou quieto por um momento. Então, eu te julguei mal na taverna. Sim, eu disse simplesmente. Eu faço isso às vezes, disse ele. Com ômegas. Fui ensinado uma estrutura que não sobreviveu ao contato com a evidência. Uma pausa. Estou tentando revisá-la. Foi, pensei, uma das coisas mais honestas que alguém me disse na memória recente. Isso é mais do que a maioria das pessoas consegue, eu lhe disse. Ele assentiu uma vez, e continuamos a cavalgar. E quando as torres de Veldrath apareceram contra o céu pálido, eu havia decidido que Kaelin, o que quer que ele tenha sido no início, era alguém em quem eu podia confiar. Orion me recebeu no grande salão em vez da sala do trono, o que Kaelin me disse em voz baixa ser significativo.
A sala do trono era para declarações e julgamentos, e a maquinaria formal da realeza. O grande salão era onde Orion trabalhava, onde os mapas eram estendidos, os conselhos eram realizados e as decisões reais eram tomadas. Ela estava de pé na longa mesa central quando entrei, e ele ergueu o olhar imediatamente, e a qualidade de sua atenção era exatamente como eu me lembrava, completa e sem adornos, sem nenhuma da performance social que homens poderosos geralmente usavam como uma espécie de armadura. Ele me olhou por um momento. Então, você não está ferida. Não, eu disse. Bom. Ele disse isso em voz baixa e depois olhou de volta para a mesa. E eu entendi pela postura de seus ombros que ele estava mais preocupado com isso do que pretendia mostrar. Havia outras 3 pessoas no salão. Uma mulher de talvez 40 anos, de cabelos prateados e olhos aguçados, apresentada a mim como Sarah, a conselheira-chefe de Orion. Um homem mais jovem, magro e preciso em seus movimentos, chamado Devon, que cuidava da inteligência do reino, uma palavra que ele usou com cuidado, significando a rede de observadores e informantes que mantinha Veldrath ciente do que se movia em suas fronteiras. E um guerreiro mais velho, de barba grisalha e deliberado, chamado Brennan, que comandava a guarnição do norte e que me olhou quando entrei com a expressão de um homem recalibrando suas expectativas em tempo real. Eles já sabiam meu nome. Orion lhes contara o que eu havia observado antes de enviar Callin para me buscar, o que significava que a informação que eu carreguei por 9 dias cuidadosos em uma taverna em Callanmore já havia passado por este salão e mudado as coisas. Eu podia ver na maneira como Devon me olhava, não com o desdém casual que meu avental e minhas origens poderiam ter me rendido em outras salas, mas com a atenção focada de um homem que queria entender como eu havia coletado o que coletei, e se eu poderia fazer isso de novo. Sarah foi mais cuidadosa. Ela me observou da maneira como pessoas experientes observam novas variáveis, coletando dados antes de se comprometer com um veredito. Brennan simplesmente assentiu quando Orion me apresentou, o que eu suspeitava ser o máximo de boas-vindas que ele oferecia a qualquer um. Passamos a maior parte de 2 horas naquele salão. Responde às perguntas de Devon sobre a rede Draven com a mesma precisão que usei na mesa da taverna com Orion, e o observei tomar notas em um pergaminho com uma pena fina, e ocasionalmente levantar o olhar com uma pergunta tão específica que me disse que parte do que eu havia observado já havia sido confirmada por outros meios, e ele estava fazendo uma verificação cruzada. Sarah fez 3 perguntas no total, cada uma mais estruturalmente precisa que a anterior. E quando respondi a terceira, ela olhou para Orion com uma expressão que peguei de relance, breve e comunicativa, do tipo trocado entre pessoas que trabalharam juntas por tempo suficiente para falar em gestos. Orion não reagiu visivelmente, mas sua mão, espalmada na mesa, pressionou ligeiramente a madeira. Quando terminou, quando Devon tinha o que precisava, e Brennan havia confirmado os próximos movimentos da guarnição, e Sarah havia reunido os pergaminhos em seus estojos, Orion lhes disse para irem. Eles saíram sem cerimônia. E então éramos apenas nós 2 no grande salão, com o fogo na lareira maciça, lançando longas sombras pelas paredes de pedra, e a luz do inverno entrando pálida e limpa pelas janelas altas. A mulher, eu disse, aquela que escapou. Ela foi encontrada. Ontem, disse Orion, perto da passagem da fronteira em Heldmere. Ela está sob custódia. Ela não levará mais mensagens para a casa Draven. Eu assenti lentamente. Então está acabado. Esta parte, disse ele. A casa Draven tem raízes. Eles tentarão novamente de forma diferente em outro lugar. Mas esta estrada está fechada e os nomes que temos agora abrirão outras. Ele fez uma pausa. Por causa do que você nos deu. Olhei para o fogo. Eu só lhe disse o que vi. Kate. Sua voz era muito baixa. Você guardou essa informação por meses, sozinha, sem saber se contar a alguém traria ajuda ou perigo para você. Você observou e se lembrou. E quando o momento certo chegou, você confiou em seu próprio julgamento sobre o que importava. Uma pausa que carregava peso. Você entende o quão raro isso é? Eu não respondi imediatamente. Estava pensando nos anos de trabalho invisível,
as jarras e as tigelas e os juncos do chão e a contagem de coisas que ninguém mais achava que valia a pena contar. Estava pensando em como o que parecia pequenez poderia ter sido, o tempo todo, um tipo de disciplina. Maren me disse para manter a cabeça baixa e os pés em movimento. Eu disse finalmente: "Acho que estive fazendo isso errado todo esse tempo." Orion disse: "Você estava fazendo certo e as circunstâncias estavam erradas." Ele contornou a ponta da mesa. Ele se movia da mesma forma que fazia tudo, com uma deliberação que não era lentidão, uma certeza sobre para onde cada passo ia antes de pousar. Ele parou a alguns metros de mim, e à luz do fogo, seus olhos pálidos estavam mais escuros, as sombras da sala suavizando a qualidade invernal para algo que ainda era intenso, mas também de alguma forma mais quente. "Eu quero que você fique em Dededrath", disse ele. "Não como serva, não como informante, embora sua mente seja uma das mais afiadas que já encontrei, e eu seria um tolo em desperdiçá-la." Ele sustentou meu olhar. Como alguém cujo conselho eu quero nesta mesa. Meu coração estava fazendo algo complicado e ingovernável. Mantive minha voz nivelada com um esforço que não o deixaria ver. "Você está pedindo a uma serva de taverna para aconselhar um rei." "Estou pedindo a Kate", disse ele, que aprendeu história sozinha com os registros descartados de um taverneiro e passou 9 dias observando uma conspiração sem perder a coragem, para ficar. O fogo crepitou. Lá fora, o vento se movia sobre as muralhas de Veldrat com um som baixo e antigo. "E se eu tiver condições?" perguntei. Algo mudou em seu rosto. Aquele quase movimento, aquela coisa quase imperceptível no canto de sua boca que eu vira 2 vezes antes e pensara mais vezes do que podia contar. "Diga-as", disse ele. "Maren vem para Veldrath", eu disse. "Ela está velha demais para trabalhar em uma cozinha sozinha durante o inverno. Ela precisa de uma posição aqui com um quarto quente e trabalho honesto e alguém que cuide dela quando eu não puder." "Feito", disse ele imediatamente. "E eu quero acesso à sua biblioteca", eu disse. "Toda ela, não apenas o que é considerado apropriado para minha posição." "Feito." "E", eu disse, e segurei esta por um momento porque era a mais verdadeira e a mais exposta das 3. "Eu quero que você fale comigo da maneira como falou comigo na taverna, sem a distância que os reis colocam entre si e todos os outros. Não posso ser útil para você se não puder ser honesta com você, e não posso ser honesta com alguém que está representando a autoridade em vez de exercê-la." O salão estava muito quieto. Orion me olhou por um longo momento. Realmente olhou, daquela maneira que ele tinha que parecia ser vista até o fundo, além do avental e da trança e das mãos de nós ásperos e de tudo que o mundo decidira que eu era antes de ele entrar pela porta da Chifre Quebrado. "Essas", disse ele em voz baixa, "são as condições mais razoáveis que alguém já me apresentou." "Então temos um acordo", eu disse. Ele estendeu a mão pelo espaço entre nós. Não um gesto formal de um rei, não o anel estendido para ser beijado ou o cetro erguido. Apenas uma mão, aberta e direta. Eu a peguei. Seu aperto era firme e quente, e durou 3 segundos, o que foi mais longo do que um aperto de mão formal exigia, e nenhum de nós se moveu para terminá-lo antes que esses 3 segundos terminassem. Chegou a Veldrath 12 dias depois, trazida por uma escolta da guarnição que Kaelin organizou com uma meticulosidade que me disse que ele havia colocado mais cuidado no arranjo do que o estritamente necessário. Ela recebeu um quarto perto da lareira principal do castelo, quente, como prometido, e uma posição supervisionando os estoques de ervas e a preparação de tisanas medicinais para os curandeiros do castelo, o que se adequava ao seu conhecimento e temperamento com precisão. Na primeira manhã em que esteve lá, ela me encontrou no corredor do lado de fora do grande salão com uma pilha de rolos da biblioteca debaixo do braço, e me olhou por um longo momento com seus olhos velhos e aguçados. "Você parece diferente", disse ela. "Estou com o mesmo vestido", eu disse. "Não é isso que quero dizer", disse ela, e passou por mim em direção às cozinhas com o passo sem pressa de uma mulher que decidiu aprovar algo e não precisava fazer cerimônia. Os meses que se seguiram não foram simples. Os remanescentes da rede da Casa Draven exigiram um desmantelamento cuidadoso,
e Devon recorreu à minha memória e ao meu instinto para padrões repetidamente durante aquele inverno e no início do degelo. Sarah, que inicialmente me recebeu com a polidez cansada de alguém protegendo um sistema que ela passou anos construindo, eventualmente começou a me deixar notas na margem dos documentos do conselho. Observações pequenas e precisas que eram, eu vim a entender, sua versão de uma mão estendida. Brennan me ensinou a ler um mapa militar com a mesma paciência rude que usava com jovens soldados que mostravam promessa. Ele nunca disse que eu mostrava promessa. Ele apenas continuou me ensinando. Kalen, que começou a história como o homem que me testou com crueldade e a terminou como algo próximo a um amigo, passou a deixar os melhores cortes de carne na minha ponta da mesa durante os jantares do salão, o que era, aprendi, como ele expressava respeito e pedido de desculpas simultaneamente. E Orion falou comigo da maneira que havia prometido, diretamente, sem performance, com a mesma atenção focada em uma mesa de conselho que me dera em uma mesa de taverna nas primeiras horas de um dia cinzento de Callenmore. Discordamos às vezes. Eu lhe disse quando achava que ele estava errado, e 2 vezes eu mesma estava errada, e disse isso sem que me pedissem. E ambas as vezes ele notou com uma seriedade que me disse que minha honestidade havia se registrado como algo importante, em vez de algo a ser gerenciado. Havia mais do que isso entre nós, construído lentamente e sem drama, acumulando-se da maneira como as coisas reais acontecem. Silêncios compartilhados sobre mapas, na maneira como sua mão repousava brevemente na mesa perto da minha, quando uma decisão fora difícil de alcançar, na qualidade particular de sua atenção quando eu falava no conselho e outros já haviam seguido em frente. Nas horas da noite, quando o salão se esvaziava e o fogo estava baixo e nos sentávamos em lados opostos da mesa, com documentos entre nós, e a conversa gradualmente se desviava dos documentos para algo mais silencioso e pessoal que nenhum de nós nomeou por muito tempo, porque nomeá-lo o teria tornado frágil. Ele nomeou primeiro. No final, em uma noite de primavera, quando as janelas do grande salão foram finalmente abertas para o ar quente pela primeira vez desde que eu chegara, e o som do pátio do castelo subia com o cheiro de coisas verdes começando de novo. Ele disse, eu não esperava por você. E eu disse, ninguém nunca espera pela pessoa que muda as coisas. E ele me olhou do outro lado da mesa com aqueles olhos pálidos de inverno que, ao longo de meses de luz de fogo e luz da manhã, e a luz fria e clara de decisões difíceis, se tornaram a visão mais familiar em meu mundo. Fique, disse ele, não a mesma palavra de antes. Diferente agora, mais cheia, mais silenciosa, carregando mais peso do que um pedido sobre conselho ou posição. Não porque preciso da sua mente nesta mesa, embora precise. Uma pausa. Porque preciso de você aqui. Olhei para ele por um longo momento. O fogo, as janelas abertas, o cheiro de primavera. Eu já estou aqui, eu disse. E estava. Fomos casados antes do primeiro calor do verão, em uma cerimônia que a corte achou surpreendente, e que Sarah, que a essa altura já se tornara firme e sem anúncio algo próximo a uma aliada, descreveu em sua correspondência particular como não convencional, mas estruturalmente sólida, que era o maior elogio que ela dava a qualquer coisa. Maren sentou-se na primeira fila e não chorou, mas sua mandíbula estava muito tensa da maneira que ficava quando ela se impedia de chorar, o que eu passei a entender ser exatamente a mesma coisa. Kalen ficou ao lado direito de Orion, e quando as palavras formais foram ditas, e o salão explodiu no barulho que tais momentos exigem, ele encontrou meu olhar do outro lado da sala e deu um único e pequeno aceno, o gesto de um homem que revisou uma estrutura e achou a revisão boa. Brennan apertou a mão de Orion depois e disse, escolha sensata, meu rei. E então se virou para mim e disse, escolha sensata, minha rainha, com uma solenidade que deixou claro que ele havia pensado cuidadosamente se deveria concedê-la e decidira que eu a havia conquistado. Eu não comecei aquele ano como rainha. Comecei como uma garota para quem ninguém olhava, carregando jarras em uma taverna esfumaçada e observando coisas que ninguém mais achava que valia a pena observar. Eu fora invisível e sobrevivi sendo invisível. E então um rei entrou por uma porta
e me olhou como se eu fosse visível e tudo mudou. Mas isso não estava totalmente certo, pensei. Na quietude da noite, depois que toda a cerimônia terminou e o salão finalmente se esvaziou, e Orion e eu nos sentamos junto ao fogo, da maneira como sempre nos sentamos, próximos, sem performance, com o barulho do dia se acalmando em algo imóvel. O que mudou não foi que alguém finalmente me viu. O que mudou foi que eu parei de presumir que ser vista exigia a permissão de outra pessoa. Eu caminhei até aquela mesa da parede sul com as mãos firmes. Eu falei abertamente com um rei. Eu guardei informações cuidadosamente por 9 dias e confiei em meu próprio julgamento sobre quando liberá-las. Eu nomeei minhas condições e as mantive. Eu estive fazendo isso o tempo todo. O fogo na grande lareira de Dededrath queimava baixo e quente. Lá fora, a noite de verão era suave e cheia dos sons de um castelo vivo se acomodando para o descanso. A mão de Orion cobriu a minha no braço da cadeira, e seu polegar moveu-se uma vez, brevemente, sobre os nós dos meus dedos, o gesto de um homem que não era demonstrativo por natureza, e estava aprendendo lenta e sinceramente a ser. "Você está contente?" Ele perguntou em voz baixa. Olhei para o fogo. Para as altas paredes de pedra que se tornaram familiares, para a sala que se tornou, de maneiras que eu ainda estava aprendendo a confiar, minha. "Sim", eu disse, e foi a verdade mais simples e completa que eu já havia falado. A história da serva de taverna de Callenmore e do rei Alpha não terminou com uma batalha, ou uma revelação, ou uma reversão dramática da fortuna. Terminou da maneira como as coisas reais terminam, não com uma nota final que ecoa e desaparece, mas com um calor que se instala e permanece, com uma mão sobre outra mão, com um fogo queimando baixo, com a paz particular de uma pessoa que encontrou o lugar onde seu tipo particular de coragem não é um fardo, mas a coisa que mantém tudo unido. Kate é invisível, agora a mulher por quem as decisões mais difíceis do reino passam a caminho de se tornarem boas. Agora a rainha que entrou na sala mais perigosa de sua vida, com as mãos firmes e a cabeça clara e a recusa absoluta de ser menos do que era, agora, simplesmente, em casa.